Cena 1. Sentada em sua poltrona e perdida em seus pensamentos, Rubião se recorda do que leva até aquele momento. Cena 2. Meses atrás, Rubião se encontrava com seu amigo filósofo Quincas Borbas, que estava enfrentando problemas graves de saúde. Ele agia feito um tipo de enfermeiro para Quincas Borba. Rubião e Quincas se conheceram por meio do envolvimento de Quincas com Maria da Piedade, irmã de Rubião. Porém, Maria da Piedade faleceu de pleuris, deixando Quincas Borba. Cena 3. Rubião encontrou um rival no coração de Quincas Borba, um cão, um bonito cão, meio tamanho, pele cor de chumbo, malhado preto. Para onde Quincas Borba ia, seu cachorro ia atrás. Uma das extravagâncias do dono foi dar seu próprio nome ao cão. Cena 4. Após muito tempo sentado, Quincas se levanta e acende um cigarro. Rubião tenta o agasalhar, mas o amigo recusa o ato com um gesto. Quincas para a frente no espelho por alguns segundos enquanto contempla seu rosto magro, pálido, seu olhar febril com que descobria os surpúdios da morte. Para você entender bem o que é a morte e a vida, basta eu lhe contar como a minha avó morreu. Sente-se. Foi no Rio de Janeiro, em frente à Capela Imperial. Minha avó atravessou a praça para Eldon. No momento que ela saía da praça para Eldon, um pouco distante, ocorreu que vários equinos dispararam. Houve confusão, tumulto, minha avó caiu. E tanto as mulas quanto a sede passaram em por cima. Foi levado em braços para um bar próximo onde veio o socorrista. Mas era tarde, tinha a cabeça rachada, uma perna e o ombro partido. Faleceu minutos depois. Foi realmente uma desgraça. Não. Não? Escute o resto. O dono da sede estava na praça e tinha fome, pois era tarde e almoçara cedo e pouco. Dali, fez sinal para o cocheiro. Este provocou as mulas para ir buscar o patrão. A sede, no meio do caminho, achou um obstáculo, e este obstáculo era minha avó. O primeiro ato dessa série de atos foi um movimento de conservação. O Manitas tinha fome. Se em vez de minha avó fosse um rato ou um cão, é certo que ela não morreria. Mas o fato era o mesmo. O Manitas precisava comer. Se em vez de um rato ou um cão fosse um poeta, haveria manchetes em jornais falando sobre o caso, e lamentando a vítima. Porém, o mais importante, o Manitas precisava comer. E que humanitas é esse? O Manitas é o princípio, mas não digo nada. Tu não és capaz de entender isso, meu caro. Falaremos de outra coisa. Diga sempre. Quer ser meu discípulo? Quero. Bem, irá entendendo minha filosofia conforme o tempo. O humanitismo é o remate das coisas, e eu, que o formulei, sou o maior homem do mundo. Olha, vês como o meu bom Quincas Borba está olhando para mim? Não é ele? É o Humanitas. Mas que humanitas é esse? O Humanitas é o princípio. Há coisas com um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível. Esse princípio indestrutível é que é o Humanitas. Vais entendendo? Pouco. Mas, ainda assim, como é que sua avó morreu? Não há morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas formas, pode determinar a supressão de uma delas. Mas, rigorosamente, não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. E a destruição não atinge o princípio universal do comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é uma destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória. Os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se
pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação e vertentemente a destrói, o vencido ou com paixão, ao vencedor as batatas. Cena 5. Vou a alguns negócios pessoais. E leva comigo um plano tão subido que nem mesmo você entenderá. E prometo, Rubião, que tomará conta do meu cachorro, Quincas Borba. Cuide sim. Horas depois, Rubião teve um pensamento horrível. E se as pessoas achassem que ele mesmo estimulará o amigo a fazer a viagem para o matar mais depressa e ficar com o legado? Se é que ele ficaria realmente com o legado. Cena 6. 7 semanas depois, chegou a Barbacena esta carta, datada do Rio de Janeiro, toda escrita por Quincas Borba. Meu caro senhor e amigo, não lhe tenho escrito por certos motivos particulares. Voltarei em breve, mas quero comunicar-lhe desde já um negócio reservadíssimo. Quem sou eu, Rubião? Sou Santo Agostinho. Descobri isto anteontem. Ouça e cale-se. Enfim, ele pensava como eu, que tudo que existe é bom, com a diferença que, para ele, o mal é um desvio da vontade, ilusão própria de um século atrasado, concessão ao erro, pois que o mal nem mesmo existe, é só a primeira afirmação é verdadeira. Todas as coisas são boas. Não contes a ninguém o que te acabo de confiar, se não queres perder as orelhas. Cala-te, guarda e agradece a boa fortuna de ter por amigo um grande homem, como eu, embora não me compreendas. Rubião mal aguentava as cartas na mão. Não havia dúvida, o amigo enlouquecera. No começo da semana seguinte, recebendo os jornais da corte, ainda assinaturas do Quincas Borba, leu Rubião esta notícia em um deles. Faleceu ontem o Sr. Joaquim Borba dos Santos. Deixa muitos bens. O testamento está em Barbacena. Agora que a obrigação acabou, vou dá-lo para a comadre Angélica. Cena 7. Quando o testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Adivinho por quê? Era nomeado herdeiro universal do testador. Agora era dono de tudo que era de Quincas Borba. Casas na corte, uma em Barbacena, escravos, apólices, ações do Banco do Brasil e de outras instituições, joias, dinheiro amoedado, livros. Havia somente uma condição no testamento, e de cuidar de seu querido cachorro Quincas Borba, e para tratá-lo não como um cão, mas como pessoa humana, como se fosse o próprio Quincas Borba. Além de que a morte do cachorro, Rubião teria que lhe dar um enterro decente, que cobriria as flores e plantas cheirosas, e, após um tempo de enterro, ele desenterraria os ossos do animal e os colocaria em uma urna de madeira preciosa para expor no lugar mais honrado da casa. Maldição! Deixei o cachorro com a Angélica! O que aconteceu? Por que tanta ansiedade? O cachorro! Onde está o cachorro? Está nos fundos da casa. Cena 8. Após receber a herança, Rubião decide se mudar para o Rio de Janeiro. No meio da viagem, ele se depara com um casal simpático. O que te traz aqui? Estou me mudando de Barbacena para cá. Então você é novo na cidade? Eu posso lhe apresentar a cidade carioca para você. Sim, fica aí no lugar. Bem, antes preciso cuidar de um reinado. O senhor? Seu pai? Não, um grande amigo. Um amigo que me fez tornar um herdeiro universal. Agradeço a confiança nisso, mas não se exponha ao primeiro encontro, descrição e caras serviçais, nem sempre andam juntos. Bom, apareça a qualquer momento para o jantar. Cena 9. Rubião jantou lá muitas vezes. Era tímido e acanhado. A frequência atenuou a impressão dos primeiros dias. E dentre esses dias, Rubião pensava excessivamente em Sofia. Mas que pecado é este que me persegue? Ela é casada, dá-se bem com o marido. O marido é meu amigo, tem-me confiança, como ninguém. Que tentações são essas? Cena 10.
Houve uma vez de um almoço entre Rubião, Carlos Maria e Freitas, seus amigos. Logo após terminarem suas refeições, chegou do nada uma cesta de morangos com uma carta escrita à mão. Quem mandou isso? Dona Sofia. Mando-lhes essas frutinhas para o almoço, se chegarem a tempo. E por ordem do Cristiano, fica intimado a vir jantar conosco. Hoje, sem falta. Sua verdadeira amiga, Sofia. Cena 11. Não muito tempo depois, Rubião comparece ao local combinado um pouco atrasado. Já estando no lugar, se encontravam algumas convidadas do casal. Foi um jantar agradável, com muitas conversas e muitas trocas de olhares entre Rubião e Sofia. Enquanto todos se encontravam na sala de jantar, cantando e ouvindo música, Sofia foi ao jardim, e Rubião aproveitou a oportunidade para cortejá-la. As estrelas estão lindas essa noite, não? De fato, estamos. Com uma diferença. As estrelas são ainda menos lindas que os seus olhos. E afinal, nem sei mesmo que elas sejam. Deus, que as põe tão alto, porque não poderão ser vistas de perto. Sem perder muito da formosura. Mas os seus olhos, não, estão aqui, ao pé de mim, grandes, luminosos, mais luminosos que o céu. Olá, estão apreciando a lua? Realmente está deliciosa. Aliás, está uma noite maravilhosa. Bem, conversa. Vou ver as amigas. Elas não podem estar sós. Os homens já acabaram o maldito jogo de carta? Já até me perguntaram sobre este senhor. Estão aqui há muito tempo? Papai, está aí? Estou aqui, filha. Vamos embora, dor de cabeça. Vamos, não posso conversar um instante. Já se despediu? Onde está meu chapéu? Cena 12. Em seguida, nosso protagonista se encontrava em devaneios, pensando sobre seus atos da noite anterior. Fui um maluco. Não posso. Não devo. Não é bonito ir adiante. Em momento algum, Rubião prestou atenção em quaisquer eventos do jantar. Havia ali uma dama solteira, Dona Tonica, mas seus olhos só tinham atenção para Sofia. Cena 13. Enquanto isso, na casa do jovem casal, eles trocavam prosas. Nossa festa estava bem bonita hoje. É verdade, e você não sabe a maior coisa que aconteceu. Qual? Ai, adivinha. Mas o que foi? Só digo se você não ficar bravo. Diz logo. Bom, digamos que eu tenha recebido uma declaração de amor. É verdade, meu amigo. Deram em cima da sua mulher. Mas quem foi o patife? Seu amigo. Rubião? Depois de contar a fofoca para a Palha, Sofia expôs todo o ocorrido para seu companheiro. Foi só isso. Agora, esse jogo não é fácil. De uma vez ou aos poucos. Não posso cortar relações imediatamente. Tenho muito dinheiro. Ambos começaram uma discussão sobre quem era o culpado dessa situação ter acontecido, Rubião ou Sofia. Palha diz que a culpa foi da sua esposa, já que Sofia diz que não teria como se esquivar da situação. Cena 14. Sofia se culpava muito pelo acontecido e por ter contado para o marido. Decidiu então sair para fora de casa para espairecer a cabeça. Nesse exato momento, passou um rapaz alto por ela e cumprimentando, a qual Sofia retribuiu o cumprimento do jovem. Se questionara quem era e logo lembrou que era um conhecido, Carlos Maria. Logo Sofia se recompôs e voltou para dentro da casa. Cena 15. O marido de Sofia decidiu passar na residência de Rubião. Aliás, por que não comparecia na casa do casal? O que aconteceu? Essa foi uma questão que Palha levou para o anfitrião. Mas logo, com poucos segundos de conversa, Cristiano nota que tem uma visita no casarão. Em breve, descobriria que era José de Souza Camacho. Essa foi a tentativa de Camacho descontrair o climão que ficou.
Olha o Luar entrando. Pai, sabe que eu vou deixá-los. Nos deixar? Acredito que sim. Vou para Minas. Que Minas? Você irá para Minas quando for preciso. Cena 16. De fato, Rubião foi somente para Minas quando preciso, mas não agora. Desse dia em diante, ele passou a desenvolver um tipo de desequilíbrio mental muito semelhante a de Quincas Borba. Loucura. Rubião não havia suportado o imenso remorso que era ter dado em cima da mulher de seu amigo. Após algumas semanas, quando estava com seu cão em sua casa, sentia-se diferente, como se fosse outra pessoa, o antigo imperador francês Napoleão Bonaparte. A religião é aquilo que impede os pobres de matarem os ricos. Naquele mesmo dia, Palha e Sofia decidiram visitar o louco. Eu acho que ele veio visitar o Leão. Ele tá lá no parque com uma tal história de Napoleão. Tá meio estranho. Napoleão? Napoleão. Quem teme ser vencido tem a certeza da derrota. Esta era a oportunidade perfeita para Cristiano pegar a herança do perturbado. Com isso, no dia seguinte, Cristiano chama um médico para avaliar a sanidade mental de Rubião. Deveremos chamar um médico para ele, urgente. Não tem outra forma de ele enlouqueceu. Deve ser internado o quanto antes. Então teria que fazer isso. Cena 17. Houveram poucos momentos em que Rubião esteve consciente, e quando não esteve, Cristiano e sua esposa fizeram ele assinar um documento dizendo que o mesmo era da França, e que seu exército precisava de permissão para invadir a Rússia. E claro, ele aceitou, pois achava que invadir a Rússia seria uma missão fácil. Obviamente não era um documento oficial, até porque o fato histórico já havia acontecido e porque ele não era Napoleão. Após assinar a declaração, Rubião logo foi levado para o manicômio, e mesmo achava que eram os inimigos russos que estavam levando. Cena 18. Não demorou muito para ele fugir do hospício com Quincas Borba, porque o cão foi permitido ir com ele e voltar para Barbacena no meio de seus delírios. Em seu caminho para sua cidade natal, Rubião e seu cachorro se sentiam cada vez mais fracos. E quando finalmente chegaram na cidade, ambos desmaiaram de cansaço na rua. Contudo, nunca mais acordariam deste sono. E essa história comprova a filosofia de Humanitas de Quincas Borba, onde um dos dois tem que ser extintos para o outro prevalecer, assim como Rubião e Cristiano Palha.